Olá, meu nome é Larissa, eu sou médica veterinária formada pela UFMG, fiz meu mestrado, doutorado e residência lá também, minha especialização em dermatologia veterinária pela USP e pela SBDV. E hoje eu vou falar um pouco para vocês de dermatofitose de animais de companhia. Nós vamos focar um pouco no consenso de dermatofitose que saiu recentemente, nesse ano de 2017 mesmo, com as guidelines de tratamento, diagnóstico e diversos conceitos relacionados à doença. Então, para começar, a dermatofitose é uma micose superficial, ela é causada por fungos queratinofílicos, isso significa que eles têm afinidade por queratina, eles se alimentam da queratina, e as principais espécies que são responsáveis por essa doença são o Microsporum canis, o Trichophyton mentagrophytes e o Microsporum gypsum. Ele é um fungo filamentoso, micelial, né? E ele se alimenta da queratina presente na pele e no pelo, na haste pilosa principalmente e no extrato córneo da epiderme. Acomete pequenos animais e grandes animais também, né? A incidência é muito baixa, é uma doença que a gente tem muito costume de abordar, né? É uma doença tratada como se fosse uma doença muito comum, mas na verdade a incidência é muito baixa e muito menor do que o que a gente pensa, né? Nas regiões de clima tropical tem uma tendência a ter uma maior incidência devido à alta umidade e o calor. E é uma zoonose, então tem uma outra importância em relação a isso, porque passa para pessoas e é uma doença incômoda. Então, assim, nos aspectos epidemiológicos relacionados à etiologia, o principal, por isso que ele está destacado nesse slide, é o Microsporum canis. Microsporum canis é um fungo zoofílico e tem afinidade por animais. Ele contamina cães e gatos, fômites, né? Então no ambiente também fica. Ele é o mais comum que a gente vai encontrar nas infecções de pequenos animais, de cães e gatos, que é o que a gente vai focar hoje, nós vamos focar em cães e gatos, né? Não é um habitante natural da microbiota de felinos, que isso é um outro conceito que a gente costuma pensar, porque os felinos podem ser portadores assintomáticos da doença, mas ela não é um fungo da microbiota dos felinos. Se um felino é encontrado positivo é porque ele está infectado ou carreando o fungo. Tem também, né, o Trichophyton mentagrophytes. Ele é um fungo também zoofílico, mas ele está mais relacionado a roedores e habitar com roedores, com pelos, escamas de roedores. E o Microsporum gypsum, que é um fungo geofílico, ele é encontrado em solo fértil. Então ele está relacionado por contaminação por arranhadura, escavação do solo. Então a gente vai ver isso mais em felino por causa do hábito de escavação que eles têm. Tem outras espécies também, mas são raras. Os animais que são acometidos são principalmente, a gente vai ver, é uma doença mais comum em animais jovens e animais imunossuprimidos, que podem ser por diversos fatores que podem causar imunossupressão. É mais frequente em felinos do que em cães. E os felinos são a principal fonte de infecção, principalmente pensando no Microsporum canis. Quando a gente vê um cão infectado, a gente tem que pensar que pode ter tido um contato com um felino. Não tem predisposição sexual e tem uma predisposição racial que a gente observa por gatos da raça persa e cães da raça Yorkshire. E os principais fatores de risco para aumentar a prevalência da infecção é a idade, né? Os filhotes, animais jovens e animais muito idosos, por causa do sistema imune mesmo, da maturidade do sistema imune. Animais vadios de rua, né? Pelo contato que eles têm entre eles, a fonte de contaminação muito mais alta, esses gatos abandonados, né? Persas e Yorkshires têm uma incidência bem grande, então sempre que a gente observar essas lesões características, né, suspeitas, a gente sempre tem que suspeitar nesses animais, porque eles são mais acometidos mesmo. Tem a forma subcutânea, que a gente vai falar mais adiante, ela é mais comum em gatos persas e em Yorkshires também. E, novamente, a incidência é muito mais baixa do que a gente pensa. Em gatos, né, que é uma doença mais comum, não é nem das 10 doenças mais comuns, dermatológicas comuns em gatos, né? Não é nem uma das 10 doenças mais comuns. Então, muitas vezes a gente observa que é uma doença muito
erroneamente superdiagnosticada. A gente vê, na realidade, muito menos do que os diagnósticos são dados. Porque muitas vezes o diagnóstico é dado por aspecto das lesões, pelo aspecto nodular, né, pelo aspecto principalmente alopecia circular. Então, muitas vezes relacionado, o diagnóstico é feito só pelo raspado, pelo exame direto, e às vezes não fecha da forma correta. Então, a patogenia, como que acontece a infecção? A forma infectante são os artrosporos. Em vivo, né, a gente encontra os artrosporos no pelo do animal. Nós não vamos encontrar a macroconídea mesmo, que é uma das coisas que a gente tem que observar, essas hifas, né, muitas vezes a gente vê nesses exames hifas e alinas. O que a gente está procurando num exame direto é principalmente o artrosporo. In vitro, na cultura, a gente vê a macroconídea. Os esporos, então, eles entram em contato com a pele, seja por contato com outro animal ou por contato com o ambiente contaminado, né? E aí daí a importância da gente saber qual a espécie que está acometendo o animal, porque com isso a gente consegue ter uma ideia epidemiológica se isso foi zoofílico, se foi geofílico, até para exterminar no ambiente, para controle ambiental. Então os esporos, quando eles entram em contato com a pele, eles podem tanto ser removidos mecanicamente, por lambedura, né, ou por descamação natural, ou podem se adentrar na pele. Não necessariamente o esporo vai causar infecção porque ele entrou na pele, porque ele entrou em contato com a pele. E ele pode também adentrar na pele e não conseguir causar infecção por causa de controle do sistema imune mesmo, e pode invadir e produzir lesão mesmo. Então isso que a gente vê na ponta dessas setas azuis. Aqui a gente observa um pelo infectado, a gente observa que ele está mais dilatado, destruído, sem a relação córtex-medula normal que a gente vê quando a gente compara com esse pelo. E aqui a gente vê os artrosporos em parasitismo ectotrix, que é o que a gente procura principalmente. E aqui são as macroconídeas, esse é um Microsporum canis, que está de uma cultura de uma lesão de um animal. Então, né, a forma infectante é o artrosporo, então para infectar a gente tem principalmente o artrosporo. A transmissão é por contato direto com o animal ou com fômites. O Microsporum canis é contato com o animal doente, né, principalmente gato. O Trichophyton, contato com pele de roedor, né, de escamas, ninhos de roedores. Então, esses ambientes, às vezes aglomerados, né, a higiene mal estabelecida, né, é mais propenso a esse tipo de coisa, mas é um fungo mais raro da gente encontrar. O Microsporum gypsum, ele é relacionado a contato com solo infectado. A solução de continuidade, ela tende, e umidade, alta umidade, porque causa maceração da pele, abre porta de entrada, é um fator de infecção, um fator de risco para a infecção, para a entrada do artrosporo dentro da pele. E nos felinos, o ato deles se lamberem é um ato protetor, mas isso, né, eles são infectados, eles se lambem, eles têm esse hábito de fazer esse toalete, mesmo assim, eles são muito infectados. Então, na primeira fase, o que a gente observa, né, no momento da infecção? O artrosporo, ele se adere, né, ele adere ao corneócito, que é a célula da pele, né, de descamação da epiderme. 2 a 6 horas após a exposição, que o animal foi exposto, se for para realmente causar infecção, né? Isso no caso da infecção ocorrer. Aí o artrosporo vai germinar, ele germina, ele emite tubos, né? Tubos fúngicos, e ele vai emitindo aqueles tubos como se fossem raízes para dentro do extrato córneo. Em 24 horas isso acontece. Depois que acontece a invasão do extrato córneo por hifas, né, as hifas vão crescendo em várias direções, esses tubos, né, tubos fúngicos, e entra também no folículo piloso. Quando ele invade o ósseo do folículo piloso, ele parasita até chegar na zona queratógena, que é logo acima do bulbo piloso. Quando a queratina se esgota, ele vai alimentando ali da queratina presente no pelo, no extrato córneo, naquele folículo, a queratina se esgota, ele passa para um outro folículo, ele muda de lugar, porque ele já esgotou a fonte de alimentação naquela região. Por isso que a gente vê o crescimento centrífugo da lesão, mas nem sempre a gente vê as lesões circulares, porque o fungo ele começa e vai espalhando à medida que ele for esgotando as fontes de queratina. Então, só para ilustrar, aqui é o bulbo piloso e aqui em cima seria a zona queratógena.
Então, ele penetra no ósseo, vai parasitando até a zona queratógena, que é a zona que produz mais queratina no folículo, e né, vai parasitando essa haste do pelo. Quando a fonte de queratina acaba, ele passa para o adjacente.